boa tarde pra você, seja bem-vindo ao Globo Esporte dessa segunda que tá no ar com tudo do fim de semana e vou te falar, não foi pouca coisa não, viu? E a gente começa rapidão falando do Fluminense que tá num torneio de consolação com os terceiros e quartos colocados dos dois grupos da Taça Rio. Jogou ontem com o time reserva, mas venceu. Ontem não, sábado. O apelo era mínimo. Deco tá jogando? Não. Fred tá jogando? Não. Thiago Neves veio? Também não. Diego Cavalieri deve estar? Não, também não. No lugar deles tinha Wagner, Ricardo Berna, Gum e Lanzini. O argentino marcou o primeiro gol tricolor. O que se via nas arquibancadas não era exatamente o que acontece em jogos decisivos ou com o time titular. Agora, justamente por isso, o som que vinha daqui era ainda mais ensurdecedor. É chato. Mas hoje tem uma hora que eu botei uns dois ouvidos. Bota o Jean de lateral esquerdo. Eu falei, tá brincando, cara? Eu não aguentei isso. Eu virei pra trás e falei, Jean de lateral esquerdo. Não tem como não ouvir, né? Não falou, mas fez. Segundo do Fluminense na estreia como profissional no primeiro toque de bola. Caraca, tô muito feliz de fazer o primeiro gol, é muito bom, né? A gente esperava esse momento há muito tempo. E hoje ele mostrou realmente o excelente jogador que é, né? O Marcos Júnior. O André Gomes descontou para o Macaé, mas o Fluminense está na final contra o Volta Redonda. E na decisão, um pedido a vocês, jogadores. O Internacional eliminou o Veranópolis e vai decidir o segundo turno do Gauchão com o Grêmio. D'Alessandro saiu machucado, mas para compensar, outro voltou de contusão. Dagoberto mostrou que está recuperado da lesão muscular na coxa. O atacante deixou 3 adversários para trás e tocou para Dátulo abrir o placar. Chamou todo mundo. Hora de mostrar que o time está mobilizado. O Veranópolis levava pouco perigo ao gol do Inter. Preocupação mesmo foi quando D'Alessandro saiu de campo com desconforto muscular na coxa. Então o Veranópolis resolveu assustar. Primeiro com faltas, muitas, mas também com Denner e Raulen. Muriel brilhou. Eduardinho também tentou, mas foi Dátulo quem ampliou em mais uma tabelinha com Dagoberto. No segundo tempo, mais Inter. Já lançou bonito para Leandro Damião. Com categoria, ele fez o 10º gol dele no Gauchão. E agora divide a artilharia com Juba do Novo Hamburgo. Inter 3-0. E antes do Veranópolis pedir a conta, o atacante Damião virou garçom para servir o zagueiro artilheiro. Dessa vez a classificação veio com vitória e mais do que isso, com goleada colorada. E a semana decisiva para o Internacional, que já tinha encontro marcado com o Fluminense pela Libertadores, vai ganhar ainda mais emoção com o Grenal pelo Gauchão. Toda equipe grande tem isso, você estará em algum momento do ano decidindo na quarta, no domingo, na quarta, no domingo. A partir de agora, o Inter só pensa nos tricolores. E no Pernambucano, o Sport venceu o jogo de ida das semifinais contra o Náutico e na casa do adversário. O primeiro jogo da semifinal entre Náutico e Sport valeu o ingresso. Siloé e Rodrigo Tiwi estavam afinados. Só faltou um capricho no último toque. Marcelinho Paraíba, chute rasteiro, 1-0 Sport. O empate saiu depois da bola levantada de Souza. Ronaldo Alves subiu para marcar, 1-1. A torcida alvirrubra ainda comemorava quando César Marques derrubou Jamie na área. Marcelinho se preparou para cobrar. Derlei profetizou. Falei, não bate pra não, porque o Gideão pega. E pegou. Defesaça de Gideão. Graças a Deus eu consegui pegar esse pênalti e ajudar a equipe a continuar esse placar empatado. Por pouco o Náutico não ia para o vestiário à frente do placar. Cobrança de falta de Souza, na trave. Dureza foi se segurar com 1 a menos. Eli Carlos tomou o segundo amarelo e foi expulso no começo do segundo tempo. O jogo seguiu empatado até os 34 minutos, quando Jefferson fez pênalti em Moacir. Marcelinho se apresentou de novo. Não vou mentir não, eu fiquei um pouquinho ali com medo, né? Com mais experiência que a gente tem, a gente fica um pouquinho
nervoso, e ainda mais tratando de já ter perdido um. Mas jogador tem que ter personalidade. E que personalidade! Chute forte no canto. Gideão ainda foi nela, mas não teve jeito. 2-1 Sport. Vitória rubro-negra no palco do adversário depois de 4 anos caladinho. Ainda hoje aqui no Globo Esporte a gente vai ver mais notícias dos estaduais do Brasil afora. E a gente vai ver no detalhe aquele jogão pela semifinal da Taça Rio, Vasco e Flamengo. O Flamengo perdeu o semestre, o Vasco não é mais freguês e está na final da Taça Rio. O Botafogo está esperando por ele. A Ponte Preta e o Guarani eliminaram o Corinthians e o Palmeiras também foi eliminado, né? E agora vão fazer o derby campineiro na semifinal do Paulistão. E já, calma, muita calma. Esse foi o recado do Cristiano Ronaldo para o Barcelona. Real Madrid quase campeão espanhol. E calma, Barça, que ainda tem a Liga dos Campeões, hein? Eu já volto. Estamos de volta, é a hora de gols pelos estaduais aqui no Globo Esporte. Semifinais do Baianão. Bahia perdeu para o Vitória da Conquista. 1-0, gol do Carlinhos. Mesmo placar de Feirense e Vitória. Cleiton, Feirense 1, Vitória 0. Final do segundo turno paraense. Fábio Oliveira deu a vitória ao Remo sobre o Águia de Marabá, 1-0. Goianão, semifinais. Ricardo Goulart, o homem do gol do Goiás, 1-0 no Vila Nova. O Atlético Goianiense goleou o craque. Marcão abriu o placar. Pituca fez o segundo. O craque descontou com o Luciano. Mas depois o Marcão de novo. E o Paulinho fecharam a conta. Atlético Goianiense 4, craque 1. Semifinais do segundo turno do Gauchão. Dátolo marcou o primeiro. E o segundo do Internacional também. Leandro Damião e Índio completaram a goleada. Internacional 4, Veranópolis 0. Semifinais mineiras agora. O América fez 3 no Cruzeiro. Gabriel Santos, Rodriguinho e Alessandro dizendo que acabou. Só que o Cruzeiro descontou com Anselmo Ramon e Roger. América 3, Cruzeiro 2. O Atlético Mineiro de branco marcou com Danilinho. E o Tupi empatou com Michel. Golaço de falta, hein? 1-1. Paulistão, quartas de final. Maranhão de cabeça. E Neymar com a categoria de sempre. Santos 2, Mojimirim 0. O Guarani abriu o placar sobre o Palmeiras com um gol olímpico do Fumagalli. Fabinho marcou o segundo. Palmeiras descontou. Marcos Assunção. Depois o Guarani marcou o terceiro. Fabinho de novo. O Palmeiras ainda marcou mais um com o Henrique, mas não deu. Guarani 3, Palmeiras eliminado 2. Agora a vez do clássico no Campeonato Espanhol, Barcelona e Real Madrid. O Cristiano Ronaldo acabou com o jejum de vitória sobre o arquirrival e deixou o Real pertinho do título. Calma. O Barcelona está quase transformando a semana mais importante do ano na pior semana do ano. Então é hora de ouvir o conselho do maior rival e ir com calma. Quando até o melhor jogador do mundo está a ponto de explodir. Calma. Quando o gol do próprio estádio parece encolher. Calma. Quando nem os melhores do time sabem mais o que fazer. Calma. José Mourinho parecia um monge. Pela primeira vez, o Real parecia o Barcelona. Não no estilo de jogo, mas no jeito calmo de resolver a partida. Como se o gol fosse acontecer naturalmente. O primeiro veio quase de presente, na sequência de erros de Valdés e Puyol. Khedira, 1-0.
Com os nervos à flor da pele, o melhor time do mundo trocou as jogadas que levam ao gol por palavras que não levam a lugar nenhum. Pepe e Thiago Alcântara discutiram até em português. Sim, outro 1-1. Depois de 3 anos seguidos de alegrias, uma festa que não durou nem... não era um conselho, era pura provocação. Fim de jogo. Fim de uma longa série de 54 jogos em que o Barcelona não perdeu no Camp Nou. O Real agora tem 7 pontos de vantagem a 4 rodadas do fim. Segundo os matemáticos, tem 96,4% de chances de ser campeão. E 100% de alegria. E o Barcelona não tem tempo para ficar se lamentando, não. Amanhã já enfrenta o Chelsea pela Liga dos Campeões. O Barça tem de ganhar por 2 gols de diferença, ou então ganhar de 1-0 e levar o jogo para a prorrogação. Será que o Barça consegue se recuperar, ou esse time mágico chegou a um limite? Você acompanha Barcelona e Chelsea ao vivo aqui na Globo, às 3h45 da tarde, no horário de Brasília. Será uma boa reflexão, hein, Bassan? E ó, o campeão voltou, gente. Sebastian Vettel venceu o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 e chegou à liderança do campeonato. Ele se recuperou. Sebastian Vettel largou na pole e chegou em primeiro. Agora parece ter entendido o carro. Mas mais gente anda entendendo melhor suas máquinas e as máquinas têm se revelado cada vez mais velozes. Uma nova equipe ameaça a hegemonia e a antiga previsibilidade da Fórmula 1. A Lotus do campeão mundial Kimi Raikkonen e do jovem Grosjean, que tinha apenas 10 corridas de experiência. Sebastian Vettel em primeiro, o finlandês em segundo e o francês em terceiro. Bruno Senna abandonou a prova. Felipe Massa foi o nono, marcando os primeiros pontos da temporada. A Fórmula 1 se saiu bem dessa, mas durante toda a semana teve que enfrentar ameaças de um país que vive graves problemas políticos e sociais. A crise entre a maioria xiita do Bahrein e os governantes sunitas não dá motivo para a festa, seja ela qual for. O contrato do Bahrein com a Fórmula 1 só termina em 2016, mas isso certamente vai ser revisto depois das complicações políticas aqui do país. A Fórmula 1 agora só pensa a curto prazo, em Mugello, na próxima semana. Espero um carro bem melhor, bem diferente. Acho que esse é o trabalho que a gente está fazendo para Mugello, não, para Barcelona, né? Que Mugello é os treinos, então espero que a gente consiga melhorar bastante o carro para a próxima corrida. Qualquer aumento de estabilidade vai ajudar a gente sabe onde que a gente tem que melhorar, então vamos continuar lutando. Pois bem, a regata Volta ao Mundo se despediu do Brasil ontem. Quase 10 mil pessoas se reuniram em Itajaí, em Santa Catarina, para ver a largada dos 5 barcos que disputam a competição. Essa é a 6ª etapa da regata e os competidores devem chegar a Miami na primeira semana de maio. O veleiro espanhol, que está liderando, conta com o brasileiro Joca Signorini. E depois do intervalo, a gente vai ver um dos melhores jogos do ano. Um Flamengo e Vasco de arrepiar, com muitos gols e chances perdidas. E o mais velho em campo foi quem resolveu tudo. Você acha que a sua canhota é mágica em alguns momentos? Não, acho que ela ajuda bastante. Felipe levou pro pé esquerdo, bateu pro gol! Felipe! Voltamos e veja você como é o futebol, né? O Corinthians, melhor campanha da primeira fase do Paulistão, perdeu para Ponte Preta e está eliminado. E tudo começou na falha do goleiro Júlio César. A falta era de longe, William Magrão bateu, não foi tão forte. Júlio César tava na bola, mas aceitou. William Magrão encheu o pé, o Júlio César caiu, a bola passou, foi pro fundo do gol, falha. Só que na sequência, no cruzamento do Wendel, Roger fez um golaço, sem chance pro goleiro. Foi lá, buscou a bola. E nesse lance não dá nem pra dizer que foi um contra-ataque. A Ponte veio tocando. 2-0 Ponte Preta. O Júlio voltou pro segundo tempo e pediu proteção. O goleiro sofre, viu? Repare que o Renato Cajá da Ponte tá caído, né? Ele já tava ali há algum tempo. O árbitro deixou seguir. Aí o William recebeu na direita e bateu cruzado para fazer 2-1. Rodrigo Pimpão foi quem fez 3-1. Saiu jogando mal o time do Corinthians. A bola voltou pra Ponte, saiu do gol. Júlio César, Pimpão! Gol! Pimpão!
O Alex ainda fez um golaço, mas não adiantou nada. 3-2 Ponte Preta, Corinthians eliminado do Paulistão. Quanto isso influencia para a Libertadores? Não influencia nada. É mais uma competição que você vai. Estamos nas oitavas agora da Libertadores, então ficar focado nela. Foi um dia ruim para o Corinthians e péssimo para o Júlio. Isso acontece, mas a gente não tem que botar a culpa nele não. Acho que todo mundo errou, perdeu todo mundo e agora é erguer a cabeça que o grupo tá com ele sim sempre. Enquanto os jogadores da Ponte comemoravam, o goleiro correu direto pro vestiário sem falar com ninguém. E depois só conversou com o Tite. O vestiário tem hora que eu só dei um abraço a cada um. E quando eu falei de forma total. A gente teve uma conversa, ele falou comigo um pouquinho. Mas é uma coisa da emoção dentro do jogo. Ele está tão chateado como eu estou e como torcedor corintiano ele está também. Talvez até mais. Olha, pela semifinal da Taça Rio, Flamengo e Vasco fizeram um jogaço-aço, eletrizante, digno da rivalidade do clássico. Uma enormidade de chances para cada lado, mas quem levou a melhor foi o Vasco, que venceu num dia inspirado do maestro Felipe. Acredite, entenda, o Flamengo está desclassificado e fechado para balanço. E nós temos que entender e saber e parar para ver o que nós fizemos de bom e de ruim em termos de produtividade individual e coletiva. Isso qualquer firma é assim que não produz. Clima melancólico com as férias forçadas. Em um mês, 2 eliminações nas 2 únicas competições do primeiro semestre. E o Joel teve de responder. Continua no cargo? Se cada vez que comentar alguma situação de permanência, eu fico num vídeo, eu ficar incomodado, eu vou infartar. Eu não tenho mais idade de conviver com isso. Flamengo em campo agora só dia 20 de maio na estreia do Brasileirão. O que os vascaínos atentos acharam disso? Adoraram! Estão festejando adoidado! Vitória vascaína com toques de maestria. Eis o maestro, Felipe, que no segundo tempo foi pro banco, ganhou um descanso, depois de um jogo impecável. O mais experiente em campo, 34 anos. Fora tinha o Juninho, com 37, mas como ele não jogou, não conta. O capitão vascaíno tá em forma, correu 7 quilômetros, tentou uma vez com a direita, deu 4 chutes a gol com a esquerda, dribles, passes, fez 2 gols. Mas tudo isso depois dos 12 segundos avassaladores do Flamengo. Bola tocada pro Diego Souza, arrumou de presente. Ele recupera, sai jogando o Kleberson, ajeitando pro David. Olha o Kleberson aqui embaixo correndo e pedindo a bola de volta. David para Ronaldinho. Ronaldinho tentou a jogada na ponta direita, deu certo pro Kleberson. De primeira pro Wagner Love, botou na frente, emendou. Gol do Flamengo! Wagner Love, 1-0 Flamengo com 2 minutos e meio de jogo. Só que aí... A equipe do Vasco, quando tomou o gol, eles vieram pra cima, né? Chutes, cruzamentos perigosos, um Vasco eletrizante. Levantou pro Éder, a chance do empate! Salvou de forma sensacional Júnior César! 16 ataques só no primeiro tempo. E sabe em qual momento o Felipe entra? No passe sempre genial. Aquele passe que eu dei pro Diego Souza, se ele fizesse, eu até comentei com ele no vestiário, eu ficaria muito mais feliz ele fazendo um gol do que propriamente eu fazendo o meu. Felipe protege, linda a bola pro Diego Souza, defendeu Felipe! Todo mundo conversa muito comigo, porque fico muito preocupado em servir meus companheiros e às vezes tem algumas oportunidades que eu tenho que chutar gol. Quando fez isso, deu certo. Éder arrumou mais atrás pro Felipe, espalma o Felipe, Éder Luiz, gol do Vasco! Rebote num chute nem tão forte assim do Felipe. Você acha que a sua canhota é mágica em alguns momentos? Não, acho que ela ajuda bastante. Ajudou muito, depois de ser muito ajudado também pela cabeça do Júnior César. Júnior César, a bola ficou com o Felipe. Felipe levou pro pé esquerdo, bateu pro gol! Gol do Vasco! O maestro vascaíno vira o
gols que nós falhamos mais uma vez. Falhas também nas conclusões. Não fez mais gol no primeiro tempo, levou mais no segundo, logo na primeira jogada vascaína. Cruzamento pro Alexandro, de novo o goleiro jogou pra fora, e o juiz marcou pênalti! Pênalti contestado pelo goleiro Felipe, que respondeu com esse laser desagradável no rosto. Não foi por causa do meu toque que ele perdeu o gol, ele primeiro já tinha chutado para depois haver o contato. Eu não achei pênalti não, ele chuta a bola e depois que ele chuta a bola, no choque que o goleiro foi na bola, ele cai. O Maestro ajeitou a bola. Repare, o zagueiro Rodolfo não quis olhar não. Partiu Felipe, bateu! Gol do Vasco! 3-1 Vasco. 2 beijinhos do Felipe no escudo da camisa e um grito pra galera. Mas o mais importante é que eu contribuí da melhor maneira possível e conseguimos a classificação. Mas o negócio ficou tenso. Levou pro pé direito Cleberson! Gol do Flamengo! Cleberson, 3-2. Felipe saiu para a entrada do Carlos Alberto e sofreu nos minutos finais. Diego Souza, quase 4-2. Sobrou pro Diego Souza, Felipe! Ronaldinho, quase 3-3. E agora bateu cruzado o Ronaldinho! Já pensou se as travas da chuteira do Gaúcho fossem mais altas? Termina o jogo do Engenhão! O Vasco é finalista da Taça Rio! Vibra a torcida Cruz Maltina! Missão cumprida, agora estamos na final. Era isso que a gente queria. Demos um passo aí à final, temos que respeitar o Botafogo, vai ser um jogo muito difícil. Com essa canhotinha calibrada, Felipe, nem tudo é tão difícil como parece. Então é isso, gente. Globo Esporte fica por aqui. Um beijo enorme pra vocês. Tchau, tchau. Até amanhã.